Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização pelo convite para conversar com vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transporte seguro do paciente. Mas o que é transporte? Né? Ah, não vou trabalhar no SAMU, não vou trabalhar no aeromédico, não preciso me preocupar com transporte. Não, a gente precisa se preocupar sim, porque é qualquer movimento do paciente para manutenção do cuidado. Então, eu posso ser tanto intra-hospitalar quanto interhospitalar. Então, eu posso levar o paciente de um hospital para o outro ou de um setor para outro do hospital. É um paciente que eu tenho numa emergência e preciso levar para uma tomografia, vou levar para a UTI, vou levar para o centro cirúrgico. Então, qualquer vez que eu vou tirar o paciente da onde ele está, bonitinho, tudo certo ali, e vou levar para um outro lugar, seja dentro do mesmo hospital ou para um outro centro, isso é um transporte. E a gente tem que tomar cuidado, que várias coisas podem acontecer nesse transporte. Então, a gente já tem que pensar, o que pode acontecer? Como é que eu vou garantir que esse paciente que eu estou cuidando vai chegar bem aonde eu quero que ele chegue? Algumas coisas que a gente tem que pensar é antes de iniciar o transporte. Então, principalmente, quem é a equipe? Eu tenho um paciente grave, entubado, ou um paciente que é tranquilo, posso levar só com o motorista da ambulância e o técnico de enfermagem? Ou preciso de uma UTI móvel, preciso médico, enfermeiro, vou precisar de alguém que saiba mexer na ECMO, de alguém que saiba mexer com algum equipamento específico? Então, a gente tem que saber quem é que a equipe que vai fazer o transporte. Se a gente está pensando em levar de um local para o outro, um hospital para o outro, preparar a viatura. A minha ambulância está em condições de rodar, está com o tanque cheio, né? Então, esse tipo de coisa. E o equipamento conferido. Eu tenho que ter tanto o equipamento que já está com o paciente e o equipamento que eu posso precisar. Meu monitor está funcionando, minhas bombas estão funcionando, meu ventilador funciona. Tudo isso eu já tenho que estar sabendo e assim, saber quais são os backups. Meu ventilador parou de funcionar. Eu tenho um dispositivo bolsa válvula máscara, né? Então tem que saber esses planos de contingência já antes de a gente iniciar o transporte. Que drogas que esse paciente está utilizando? Ele tem uma droga em bomba? Ele tem sedação, droga vasoativa? Se tiver uma intercorrência no meio do transporte, meu paciente convulsionou durante o transporte, eu tenho droga para fazer, eu tenho tudo isso pronto, eu já tenho que deixar isso conferido. Então, geralmente, quando a gente pensa em pré-hospitalar, a gente faz isso no começo do plantão, mas a cada paciente a gente tem que ver isso. Vou levar meu paciente com um TCE para tomografia. Tem risco de ele rebaixar? Eu tenho material para intubação, se ele convulsionar, eu tenho um benzodiazepínico, eu já tenho tudo isso na minha cabeça. Eu tenho que saber o que pode acontecer com um paciente e como tratar se acontecer. Então, isso a gente tem que pensar antes de mexer com o paciente. Depois, proteção. Esse paciente tem alguma doença que pode me contaminar, né? A gente viu isso muito na época do Covid, os vários transportes que foram feitos aí com paciente com Covid para levar de um lugar para o outro, a gente se paramentava. Mas mesmo assim, eu vou levar um paciente que está num pronto-socorro para uma UTI ou de uma UTI para outra, esse paciente tem uma infecção hospitalar, ele é contaminado, né? Ele é colonizado por alguma bactéria que eu preciso tomar cuidado, então a gente tem que saber isso também. Depois, quanto tempo eu espero ficar com esse paciente? É um transporte de 5 minutos, né? Vou levar daqui para o centro cirúrgico, ou é um transporte de 5 horas, 10 horas, vou levar, trazer do Alasca para São Paulo, né? Então, será que eu tenho a quantidade de drogas suficiente? Geralmente a gente pensa pelo menos o dobro do tempo aí. Então, se eu estou pensando em transporte de meia hora, eu tenho que garantir que eu tenho pelo menos uma hora de drogas. Tem oxigênio? Então, a gente tem que saber qual é o tamanho do cilindro, quantos, quantos litros de oxigênio eu tenho nesse cilindro e quanto tempo vai durar. Então, eu tenho um paciente que está com uma máscara a 15 litros. Bom, em 10 minutos de transporte são 150 litros. Será que eu tenho isso? Qual que é o tamanho do cilindro que eu tenho? Quantos cilindros eu vou precisar levar? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E baterias. Eu tenho onde botar na tomada esse meu equipamento ou não? Estou levando um paciente no ventilador até a tomo e vou voltar. Será que o meu ventilador aguenta isso, meu ventilador de transporte? Ou será que eu vou ter que botar a tomada lá? Eu tenho uma tomada na tomografia? Então, tudo isso a gente tem que se perguntar e planejar antes. Se eu chegar no meio do caminho e acabar a bateria, qual que é o meu backup? Vou ficar com o ambu mais 3 horas? Talvez não seja o ideal, talvez o paciente não suporte. A gente tem que planejar isso já com antecipação. Uma vez que a gente está com o nosso paciente,
a prioridade vai ser nosso ABCDE, né? Então, se o paciente está, né, tem algum problema de via aérea, né, a via aérea está pérvia, eu já tenho um tubo, ou ele respira espontaneamente, tem alguma coisa que eu preciso fazer a intervenção, garantir que esse tubo está bem posicionado, né, que ele não está seletivo, que ele não está fora, que não está cotovelado. A respiração, os parâmetros do ventilador estão adequados, o oxigênio, né, que ele está recebendo é o suficiente, eu preciso de uma VNI, eu preciso entubar para garantir esse transporte. O C, esse paciente tem algum problema circulatório, tem sinais de choque, eu preciso fazer transfusão, expansão volumétrica, preciso iniciar uma droga, ou aumentar, ou reduzir uma dose. O estado neurológico, então, paciente que a gente chega para fazer um transporte, está em Glasgow 3, mas está saturando super bem. Será que eu não tenho que abordar essa via aérea antes do transporte? Vai que ele vomita no caminho, né? Então, garantir a produção da via aérea. Quando a gente pensa aí no D, a gente tem que pensar nisso também. E o E, a gente vai pensar a exposição, todo o resto, né? Tem mais alguma coisa que me preocupa? Algum, né? Esse paciente tem uma fratura que eu preciso estabilizar, ele tem algum sangramento que, né, não vai botar a vida dele em risco, mas que pode, né, sujar a minha viatura, que pode ir prejudicando. Daqui a pouco ele está gotejando ali o sanguinho, mais um transporte de 2 horas, talvez ele chegue, ele perca muito tempo, muito sangue, né, nesse caminho. Então a gente vai ter que pensar em algumas outras coisas. A diferença é quando eu penso em recém-nascido, criança, que daí a gente vai pensar mais, em vez de pensar o nosso ABCDE, a gente acaba pensando mais o Stable. O Stable é esse programa aqui, que é como se fosse um ACLS, ATLS da vida, um desses cursos de imersão, que ele pensa no transporte seguro de recém-nascido. O que a gente vai pensar? Estabilizar, né? Stable significa estável. Sugar. Criancinhas são muito propensas a fazer hipoglicemia. Então a gente tem que garantir que não vai ter hipoglicemia. A gente vai manter o açúcar adequado dessa criança. Então, ou vai começar uma infusão, fazer o cálculo de infusão, no meio do caminho eu vou ter que repetir o HGT. Temperatura. Recém-nascido extremamente suscetível à hipotermia. Hipotermia faz muito mal. Então, eu tenho uma incubadora, essa incubadora consegue manter a temperatura adequada, eu tenho bateria para ela, tudo isso. A via aérea, eu tenho que abordar, e aí, principalmente, né, se esse paciente está entubado, um recém-nascido, a gente sabe que 1 centímetro é a diferença entre estar seletivo e estar fora da traqueia. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a via aérea. A respiração também. Os parâmetros respiratórios do recém-nascido são diferentes do adulto. Então, a gente tem que saber se está adequado para essa criança, se está em insuficiência respiratória, se abordar, qual que vai ser a melhor abordagem da respiração. A gente pensa em laboratório. Então, antes de transportar, talvez alguns exames sejam necessários. Talvez eu precise de uma gaso, talvez não. Talvez eu precise de um hemograma. Então, a gente vai pensar aí, mas o que a gente já tem de exames para essa criança? E aqui é bem importante. A gente pode trazer isso também para o adulto, mas o emocional. Você está levando o ente querido de alguém de um lugar para o outro. Às vezes é uma distância grande. Converse com os parentes, converse com os amigos, com os familiares, com quem estiver ali. E se essa pessoa que você está transportando está acordada, converse com ela também. Então, você está trazendo mais um fator de estresse para esse paciente, que já é um paciente grave, está precisando ser transferido. Então, converse, garanta essa segurança emocional para o paciente. Se é uma criança, às vezes é um pouco mais difícil, mas às vezes consegue conversar com o recém-nascido, acalmar, mas principalmente aí com os pais. Imagina, você tem uma criança que recém-nasceu, nasceu mal, está grave, está precisando ir de um lugar para o outro para manutenção do cuidado dela. Então é muito importante esse aspecto emocional no recém-nascido. Depois a gente vai pensar em tubos, drenos, acessos e sondas. O tubo está bem posicionado? Preciso entubar se não for entubado? Dreno, preciso drenar se não estiver drenado? Esse dreno está funcionante? O que eu vou fazer com esse dreno? É um paciente que tem um pneumotórax pequeno, mas eu vou fazer um transporte aéreo. Será que eu preciso drenar aqui? Né, essa diferença de altitude pode prejudicar o meu transporte. Então, talvez agora seja o melhor momento. Mesmo que sim, se fosse um paciente que fosse ficar aqui, talvez eu não drenaria, talvez fosse um tratamento mais conservador, mas agora eu vou ter essa diferença de altitude, talvez eu precise fazer um dreno. Acesso. Geralmente a gente pensa ter pelo menos 2, né? Ah, mas é um paciente mais tranquilo, esse acesso tá bom. Se eu perder no meio do caminho?
talvez seja difícil conseguir um outro acesso. Então, como a gente está sempre mexendo de um lado para o outro, esse paciente vai passar de uma maca para outra, vai passar da ambulância para a maca. Então, tudo isso, o movimento da viatura, o movimento da maca indo para a tomografia, tudo isso pode enroscar em algum lugar esse acesso e arrancar um acesso que estava funcionante e talvez fosse ter o único acesso. Não, talvez esse paciente fique sem a droga vasoativa, talvez esse paciente fique sem a sedação por um tempo até você conseguir restabelecer um acesso. Então tenha 2 pelo menos. Mesma coisa sondas, né? A gente tem que tomar cuidado que essa sonda esteja bem posicionada, garantir que, né, uma sonda vesical que você feche antes de botar para cima do paciente, senão vai ter o retorno daquela urina para dentro do paciente. Não é legal isso, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Mesma coisa o dreno, né? A gente não consegue sair com o paciente com os drenos pendurados. Provavelmente a gente vai ter que botar para cima, a gente vai ter que fechar. Tem que lembrar de abrir de novo depois, né? Transportou esse paciente, botou de um lado para o outro, a gente vai ter que abrir esse dreno. Então, alguns cuidados que a gente vai ter que ter com esses periféricos que gostam de enroscar, que podem, né, obstruir. Então, tem que sempre garantir que todos estão funcionantes. Fixação, tanto do paciente quanto dos dispositivos. Então, vou só até ali na tomografia. Pelo menos bota um cinto ou levanta a grade da maca, garantir que esse paciente, né, se der alguma coisa, ele não vai cair no chão. Na viatura, isso é mais importante ainda, né? A gente bota cinto porque eu posso ter um acidente, minha ambulância pode bater, né? Eu posso ter uma freada brusca. Nessa freada brusca, meu tubo sai, ou meu paciente sai rolando. Então a gente tem que garantir que tanto os dispositivos quanto o paciente estejam fixos, né, de maneira adequada para não ter nenhum problema se eu tiver um acidente ou se tiver ou pegar uma lombada mais rápido. Então daqui a pouco o paciente estuba, perde um dreno, perde uma sonda. Então a gente tem que garantir que não vai ter nenhum risco ou minimizar esse risco. E uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em transporte, não dentro do hospital, mas quando a gente está saindo, é que assim, já tem um paciente grave. Você está com um paciente muitas vezes com droga vasoativa ou com um distúrbio que ele está precisando sair de um lugar que ele está para um lugar que ele vai receber um cuidado maior. Então, quando a gente pensa em esse movimento da ambulância, a gente tem que pensar em Newton, né? Quando a ambulância acelera, o sangue que estava na cabeça do paciente tende a ir para o pé. Quando freia, é o contrário, o sangue tende a subir. Então, tem um paciente que está chocado. Quando eu acelero, eu estou jogando sangue para a perna. Talvez isso derrube a pressão dele e seja o suficiente para aquele choque piorar e ele parar. E o contrário, tem um paciente com TCE, com sangramento na cabeça, com AVC, que está com a pressão já ali meio no limite. Quando você freia bruscamente, todo aquele líquido vem para a cabeça e a pique vai lá em cima. A gente sabe que isso é ruim para o paciente. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Conversar com o condutor para tentar manter. Não precisa sair correndo. Às vezes você, em vez de ir a 120 e depois frear para ficar a 40, se você conseguir manter 60, 70, 80, mas de um jeito mais, né, mais constante, para o paciente isso é muito melhor. Então é um cuidado que a gente tem que ter, pensar na física e do transporte também. Esses pacientes sofrem muito com essa aceleração e desaceleração. Muitas vezes é um paciente que você pega no leito, tá redondinho ali, né? Tá com nora, tá com sedação, tá com ventilação, mas tá estável, no caso estabilizado. Você passa para tua maca, bota dentro da ambulância, começa a andar, você vê que cai a oximetria, frequência cardíaca sobe, pressão baixa. Então é um fator estressor a mais para o paciente, a gente tem que tomar cuidado e levar em consideração. E também a gente tem que pensar na documentação. Como é que esse paciente estava quando você recebeu ele, o que você fez, o que aconteceu durante o transporte e como é que você entregou. Tudo isso tem que estar anotado. Prontuário médico é um documento legal. Então é muito importante a gente fazer isso. Pegar todos os papéis que você tiver do hospital, a carta de transferência, o encaminhamento, o que o colega já fez ou deixou de fazer, o que você já tem de encaminhamento, de exames, toda essa papelada, e deixar bem descrito tudo o que você fez e tudo o que aconteceu com o paciente durante o transporte. Isso é muito importante. Falando do transporte seguro, é mais ou menos isso. Então, lembrar que é um paciente que vai estar num ambiente controlado e você vai mexer com ele. Várias coisas podem acontecer e dar errado. A gente tem que mitigar
esses riscos. Então, lembrar de garantir que esse paciente está estabilizado, garantir que tenham um acesso, que o A, B, C, D, E dele estejam todos bons, né? Ou pelo menos o mais próximo do resolvido possível, e evitar que esse paciente ou esses dispositivos se movimentem ao longo do caminho para a gente ter o máximo de segurança possível durante o transporte. Se ficou qualquer dúvida, pode comentar no chat ou pode mandar para mim mesmo. E obrigado e até a próxima.